louvamos ao Senhor, né, por cada vida aqui presente. E é com muita alegria que quero chamar ao altar do Senhor, pastor Eduardo, da igreja de Cruzeiro. Isso, pastor. Eu vou estar orando para o Senhor nesse momento. Amém? Amém. Senhor, obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, Deus. Pai, abençoa a vida do teu servo, Senhor Jesus, que aceitou o convite, ó Pai, de estar aqui conosco, Senhor, em comemoração, Senhor Jesus, dos nossos 59 anos, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, abençoá-lo, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, que ele possa falar aquilo, Senhor, que o Senhor colocou, ministrou no seu coração, ó Pai. Senhor, que as palavras ao saírem da sua boca, Senhor Jesus, possa chegar, Senhor Jesus, de encontro aos nossos corações, ó Pai. E que possamos, Senhor Jesus, ó Papai, Senhor Jesus, colocar em ação, Deus. Obrigado, ó Pai, pela vida do teu servo e de sua família, Pai. É isso que eu peço, Senhor, e eu te agradeço em teu nome, Jesus. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Sou o pastor Eduardo, hoje eu estou na Igreja Metodista em Cruzeiro, tá? Sou casado com a Daniele, minha esposa, há 19 anos, e está aqui meus 2 filhos, Caleb com 9 anos e Donatella com 4. O Caleb está quietinho porque ele está resfriado, porque senão ele já tinha ido com as crianças, já estava pulando, gritando, então ele fica quietinho, e a outra só acompanha se ele for, entendeu? Então, por isso, os 2 vão ficar aqui. Como é bom estar aqui, né? Eu entrei e me senti em casa. É bom quando a gente chega assim e vê uma igreja que tem essa receptividade. Você olha para as pessoas e fala, é gente como a gente. Isso é muito bom. Fico agradecido muito com o convite. Estão completando 59 anos. E a congregação metodista em Cruzeiro, mês passado, completou 60 anos. Praticamente mesmo período de história. Antes de entrarmos na palavra, tem tudo a ver. É hora de marchar. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem algum militar aqui? Alguém já serviu o exército? Não? Então não vai poder comprovar o que eu falo. Porque eu sou militar há 24 anos da aeronáutica. Sou de uma família da 3ª geração de militares. Meu avô foi militar, meu pai foi militar, eu sou militar. Tanto é que outro dia eu estava conversando com minha esposa, que normalmente quando a gente entra para a carreira militar, muitos têm dificuldades de adaptação. Eu não tive. Eu vivia no quartel. Para mim foi só assim, só mudou que agora estou oficial. Antes eu não era, porque eu vivia no quartel. E também é interessante, algo que eu pensei agora, eu sou da 3ª geração de cristãos. Quem se converteu e trouxe a família para o Evangelho foi meu avô. E desde então, com a irmã, eu estou na igreja desde pequeno. Eu era de São Paulo, era da Igreja Metodista Livre lá, e depois fui transferido com um tempo na carreira para Guaratinguetá, e lá permaneci na Igreja Metodista, e aí veio todo o desenvolver do ministério. Amém? Nós vamos falar disso um pouquinho mais, mas eu peço para os irmãos abrirem no livro de Lucas 9, 62. Lucas, capítulo 9, versículo 62. Está aí? Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor. Fale conosco nesta noite, Pai, e usa-me conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Ninguém que pega no arado, trabalho, olha para trás, é digno do meu reino. E a palavra que nós temos como tema para este aniversário, que o pastor Cauã falou, diga-me, ou diga ao meu povo que marche. Eu faço isso quase todo dia.
E aí eu vim ensinar para vocês o que é marchar. Se eu pudesse, colocava todo mundo de pé, mas... né, vamos só explicar no teórico. O que é marchar? Marchar, na esfera militar, vem da ordem unida. Ordem unida é quando nós temos um comandante, e todos têm que obedecer igualmente. Quando nós estamos num movimento de ordem unida, onde nós estamos ali em forma só recebendo as ordens, a mente para. Você não pensa. Porque se você pensar, você não presta atenção no comando e erra. Então é muito interessante, porque, de certa forma, é uma certa situação que quando a gente está ali, a gente não precisa pensar em nada, é só obedecer. Você fica tranquilo. Você relaxa até no pensamento. Por quê? Porque você só fica movimentando o seu físico, a mente não fica pensando, se eu paguei a conta, se eu não paguei, como é que está a situação. Se você pensar, você erra. Então, nesses movimentos, a gente é ensinado ao quê? A não pensar. Somente obedeça. Isso é o marchar. Deus deu uma ordem nesse contexto, aparentemente muito estranha, contraditória. O povo tinha acabado de sair do Egito, tinha visto um monte de sinais e maravilhas. Faraó, depois que eles saíram, começou a persegui-los, e aí eles se veem diante do mar, com o faraó atrás. E aí, Moisés chega e faz o quê? Clama ao Senhor, Senhor, o que eu faço agora? E o mais contraditório, Deus vira para Moisés e fala, por que clamas a mim? Já passaram por situações assim? Quando você parece que assim, Senhor, eu estou clamando e nada acontece. E aí Deus virou para Moisés, por que você está clamando? Espera aí, nós não somos ensinados que é para o Senhor que tem que clamar quando está em dificuldades? Nós não somos ensinados que nos momentos de dificuldades nós temos que nos ajoelhar e orar? Sim, mas há momentos quando Deus já passou todas as instruções, que é para você agir, e você não age, Ele vai perguntar para você, por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Se eu já te dei todas as instruções do que é para você fazer, e você não faz, se não faz é porque você não quer obedecer. Então não adianta clamar a mim. É o momento e hora que não é mais hora de clamar, é hora de agir. As instruções já foram dadas. Deus naquele momento já tinha dado a ordem para o povo, vai. E no primeiro sinal de dificuldade, que o mar se colocou, Deus vira para eles e fala, por que clamam a mim? E tem um ensino muito importante nisso. Tem um detalhe muito grande, que a gente pode pensar, Deus, com sua sabedoria, a Bíblia fala que Deus deu aquele caminho para desviar de guerras, mas será que foi só isso? Porque logo depois do Mar Vermelho, um pouco para frente, Josué entrou em guerra. Então será que foi só para desviar de guerra? Ou o caminho que Deus prescreve é único e certo para aquilo que Ele quer te direcionar, para o caminho e que é para te ensinar? Deus, com toda a sua sabedoria, Ele podia ter feito um caminho certinho, de alguma forma, talvez, que desviasse do mar. Mas por que Deus permitiu que aquele caminho se colocasse o mar na frente do povo? É nesse momento que Deus quer ensinar logo de início, que viver com Deus tem que estar preparado para uma vida movida por vencer barreiras. A nossa vida tem que estar pautada em Cristo. E nisso nós temos que estar o quê? Acostumados a vencer barreiras, vencer dificuldades. Por quê? Porque o mundo impõe barreiras e dificuldades para a nossa vida. Eu até falo lá na igreja, irmãos, se você não está passando dificuldade, toma cuidado, talvez você está no caminho errado. Porque nós temos que estar preparados para vencer essas dificuldades.
Tem momentos que Deus já nos deu todas as instruções. Já tinha falado, marche. E mesmo assim, Moisés, porque o povo reclamou, clamou a Deus. Esse comando não era apenas um convite para caminhar. Era um movimento para obedecer, seguir, olhar o que está à frente, independente das dificuldades, e não olhar para trás. Quem olha para trás, quem pega no arado e olha para trás, não é digno do meu reino. Deus estava já colocando ali uma barreira. O mar era uma barreira que, ao eles transpassarem, não era para eles mais voltarem atrás. Se os irmãos forem ver a sequência bíblica, Deus dá uma ordem: nunca mais retornem ao Egito para negociar ou para viver ali. E aonde que Salomão mandava buscar os cavalos? No Egito. Então percebam que as coisas depois vão desandando. Por que será? Não obedeceu. Deus tinha dado uma ordem, não vai fazer mais negócios lá. Depois de muitos anos, Salomão manda buscar cavalos no Egito. Faz acordo com o Egito. Será que muitas vezes, quando nós entramos para o cristianismo, tendo como esse lance o Mar Vermelho, muitas vezes nós não estamos paquerando tudo aquilo que ficou para trás do Mar Vermelho? É um chamado para avançar em fé, obedecendo. É um comando de marchar, como eu falei, não pensar, simplesmente obedeça. Deus manda marchar, rompendo a barreira que se coloca à frente, e para avançarmos juntos nessa direção. Eu vou fazer um pequeno resumo, para a gente entender aqui. Depois dessa travessia do Mar Vermelho, eles passaram 40 anos no deserto. Essa era a vontade inicial de Deus? Não. Foi porque o povo pediu. Por quê? Porque desobedeceu. E aí Deus precisou de 40 anos para tentar endireitar o povo. Sabe por quê? Porque o pensamento do Egito não saía. O sentimento de escravo não saía. Eles estavam presos à escravatura do Egito. E muitas vezes nós ficamos presos à escravidão do pecado. E é necessário romper, passar pelas barreiras. Eles passaram então pelo Mar Vermelho, onde Deus livrou eles do faraó. Logo depois, Miriam com Moisés lideraram um cântico de agradecimento. Eles começaram então a caminhar pelo deserto, e já surgiu mais dificuldades, aonde eles pararam e não tinha água, e a água era amarga. E aí Deus, através de Moisés, faz mais um milagre, transforma a água boa. Aí vem a reclamação por comida, Deus envia o maná. Aí falta água de novo. Moisés vai lá, encosta na pedra, sai água. E aí vem a primeira guerra que Josué lidera, quando Moisés está lá e Arão está segurando os braços de Moisés. Enquanto Moisés está com o braço estendido, o povo vencia. Moisés cansava, o povo derrotado. Aí veio Arão, tinha mais um, não me recordo agora. Alguém lembra? Tinha Arão, pesquisa aí. Era Arão de um lado e tinha um outro do outro lado que seguraram os braços de Moisés. Logo depois disso, eles chegaram no Monte Sinai, receberam os 10 mandamentos, só que pela demora dos 10 mandamentos, que Moisés ficou 40 dias, eles fizeram o bezerro de ouro. Moisés foi lá, quebrou os 10 mandamentos, destruiu tudo aquilo. E percebam, eu estou fazendo esse para vocês perceberem, como que o povo foi numa sequência de desobediências, e Deus sendo misericordioso. Muitos falam que Deus do Antigo Testamento,
é o Deus bravo, e que no Novo Testamento é o Deus da graça. Não, o Deus sempre foi o Deus da graça. Ele sempre deu oportunidade para o povo voltar para Ele. Veio as reclamações então, por carne, e Deus envia então as cordonizes. Há o envio dos 12 espias, 10 voltam falando, olha, não dá. Josué e Caleb falam que dá. Mesmo assim eles decidiram não ir, e aí o povo é punido com 40 anos. Quer dizer, já era para ali tomar a terra. Foram punidos com 40 anos, por quê? Porque o pensamento de escravidão ainda estava com eles. No momento de escravidão, você só quer ali obedecer ao seu patrão, só quer fazer as coisas que ali são pré-determinadas, e aí quando você entra para o reino de Deus, Deus fala assim, você é livre. Mas para você ser livre, aprenda a me obedecer, porque no caminho que eu vou te colocar, é um caminho reto. Só que muitas vezes nós queremos nos desviar. Veio então a rebelião de Corá, passou a idolatria de Baal Peor, até que chega no final dos 40 anos, e Moisés já está com uma nova geração, e ensina tudo aquilo para a nova geração, e Moisés é punido, e ele não pode entrar na terra prometida, e é ver de longe. E quem toma a terra prometida é o comando de Josué. Só para a gente entender. Arão e Ur seguravam os braços de Moisés. Obrigado, irmã. Mas para tudo isso acontecer, eles tiveram que marchar. Marchar não é simplesmente caminhar. É um movimento organizado, não é sair andando. Porque se você sair andando, cada um sai num passo. Marchar não. Pé esquerdo, pé direito. Pé esquerdo, pé direito. Não importa o tamanho da tropa. Muitas vezes nós estamos lá com 1.000, 1.500 e todo mundo. Pé esquerdo, pé direito. Tudo no mesmo passo. A gente costuma até falar lá, bumbo no pé direito, porque tem a marcha, tem a música, o bumbo marca o passo. Bum, 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 no pé direito, todo mundo junto. Sabe o que isso cria? Organização, direção. Ninguém olha para trás, não existe marchar para trás. Não existe. Se você quer ir para aquela direção, a gente faz meia volta e marcha em frente. Marchar sempre é para frente. Ninguém olha para trás. Porque quem olha para trás não é digno do meu reino. Envolve coordenação, disciplina e busca por um objetivo comum. No exército, a marcha é essencial, principalmente porque ela ensina unidade de comando, onde todos ali têm que estar prontos a obedecer a um único comando. Se queremos avançar e romper, nós precisamos obedecer ao único comando. Muitas vezes a igreja não cresce, não rompe, porque tem alguns irmãos que não obedecem ao comando. Seja do pastor, e acima dele, de Deus que instituiu o pastor. Quando temos divergências, alguém na marcha troca o pé, ele destoa toda a tropa. Por quê? Porque está querendo andar no seu passo. Se queremos seguir em frente no caminho de Deus, todos temos que andar no mesmo passo. E quem dita o passo é Deus. Através do seu servo que está à frente da igreja. Ah, mas eu não concordo. Na ordem unida, não tem essa de não concordar. Ou você obedece, ou você é atropelado. Porque se você não obedecer e não seguir em frente, os outros vão estar marchando, vão passar por cima de você. Então não seja atropelado, siga a marcha, mantenha
o passo. Mas para marchar, tem algo muito importante. Quando eu estava pensando nisso, falei, Senhor, como é que eu vou falar dessa palavra? Aí Deus me lembrou de um detalhe. Marchar não é só um movimento. Marchar tem o início. E o início, ele é de um movimento estático, quando nós ficamos parados. Nós rompemos de um movimento estático para um movimento dinâmico, que é marchar. E para ver isso, nós chamamos de romper. Romper marcha, está parado, rompe marcha. E todo mundo tem que romper com o pé esquerdo junto. Porque se não romper com o pé esquerdo, junto, na mesma entonação, perde o passo. E sai aquele... Não sai aquele... Sai tudo desordenado. Então é preciso que nós precisamos entender que para marchar rumo a Cristo, mantendo o alvo como Paulo fala, nós precisamos romper marcha. Precisamos sair de um estado estático e nos colocarmos em movimento. Mas qualquer movimento? Não. Todos juntos. Sobre um único comando. Neste momento é o não pense, não contrarie, obedeça. Porque se tem um comando, é porque Deus instituiu ele. Eles precisavam romper da escravidão. Eles estavam lá mais de 430 anos. Não foi esse tempo todo como escravos, não. Mas a mentalidade foi criada. E eles precisavam romper com isso. Deus precisava ensinar para eles, olha, de agora em diante, vocês não são mais escravos. Mas também, para se tornarem totalmente livres, vocês precisam aprender a ser livres. Por quê? Porque se não tiver organização, vira desordem, vira anarquia. Deus precisava ensinar o povo, olha, é assim, 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 que se comporta para você ser livre. Para depois, Paulo dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Como é que eu posso dizer se nem tudo me convém, se eu não sei o que ele é? Por quê? Porque se eu tiver uma liberdade desordenada, vira libertinagem. Isso é o que muito o mundo prega hoje. O mundo não prega liberdade, o mundo prega libertinagem. Nós, como os cristãos, nós temos que entender que nós não pregamos a libertinagem. Nós pregamos a liberdade. E a liberdade, ela é consciente. A liberdade raciocina. Nem tudo me convém. Não é porque eu posso fazer qualquer coisa que eu vou fazer qualquer coisa. Êxodo 14, 13, é dito ainda antes. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vocês e vos calareis. Primeiro passo antes de marchar, Deus fala para Moisés, Moisés, fala que eles precisam romper com os egípcios. É para eles verem que esses egípcios que estão perseguindo eles, nunca mais eles verão. Até porque, quando esses egípcios tentaram seguir eles no Mar Vermelho, o mar se fechou e todos morreram afogados. Se viram depois, não viram aqueles com vida, já viram mortos. Quer dizer, não tinha mais ação. Quando você rompe para o reino de Deus, abandonando tudo aquilo que ficou para trás, sem olhar para trás, aquilo não vai mais te incomodar. Não vai mais te atrapalhar. Ai, mas pastor, por que isso ainda me perturba? Por que esse pecado está ainda? Porque você está olhando para trás. Para de olhar para trás. Siga em frente. O alvo é Cristo. Pare de ficar paquerando com o passado. Muitas circunstâncias, 59 anos, com certeza essa igreja já passou. Primeira vez que eu estou aqui, então eu posso dizer.
Mas eu posso afirmar com certeza que teve momentos muito bons, mas teve momentos de dificuldade. Porque em todas as circunstâncias, nós temos dificuldades, nós temos vitória, mas também temos dificuldades. Mas se a igreja está de pé aqui hoje, é porque muitos irmãos resolveram avançar e vencer as dificuldades. E aí eu pergunto, hoje, essa geração está disposta a passar esse mar e seguir em frente, não olhando mais para trás? O que passou, passou. Eu costumo dizer muito isso em cruzeiro. Por quê? Porque os irmãos ficam ainda, mas naquele tempo já passou. Mas naquele tempo do pastor, já morreu. Já foi. Nós precisamos romper. O passado, no muito a gente tem que lembrar com saudade de épocas boas, mas não saudade de repetir, lembrar de, olha, teve épocas boas, teve. Deus agiu, amém. Mas agora é a nossa vez. O passado é passado, você não revive mais. É de hoje em diante. Era uma luta que Deus estava ali com o povo, por quê? Porque o povo ainda estava com mentalidade de escravo. Deus precisava ensinar para eles, vocês não são mais escravos. Eles precisavam aprender a viver totalmente dependente de Deus, para assim saber qual o caminho que eles deviam seguir. Êxodo 16, 2 e 3 diz: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, e disseram-lhes os filhos de Israel: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartarmos, pois nós trouxestes a este deserto. Por que nos trouxeste a este deserto? Para nos matar de fome toda essa multidão. Quer dizer, o povo estava preso a se vender por uma escravidão, por um pedaço de carne e um pedaço de pão. Mais valia um pedaço de pão e um pedaço de carne preso, sendo escravo, do que ser livre. Quantas vezes o mundo quer ensinar-nos hoje? Nós precisamos romper com isso. Nós não podemos ficar dependendo mais do pão e da carne da escravidão. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É a Ele sim que nós devemos buscar, quando tivermos alguma dificuldade. Além disso, precisamos romper com o ciúme e a divisão. Se existem divisões, a igreja não prospera. Jesus ainda fala isso no episódio do inimigo, né? Falando, você acha que o inimigo vai estar em divisão? Porque um reino em divisão não prospera. Da mesma forma é no reino de Deus. Deuteronômio 8, 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo aquilo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Palavra em Deuteronômio, que Jesus depois refalou, né? Repetiu. Deus passou, ou Deus permitiu que o povo tivesse fome e sede, para se lembrar que não era o Egito que providenciava, ou que providenciaria mais o pão, mas era Deus. Se você quer ter alguma dependência, essa dependência tem que ser de Deus. É isso que Deus estava querendo ensinar aqui para o povo. Além disso, era necessário que o povo rompesse com as rebeldias internas, com as divisões. Aí eu lembro aqui que quando eu estava fazendo, Deus colocou para mim, é o bumbo no pé direito.
A marcha está sendo dada, todo mundo tem que estar com o mesmo passo. Se você não está com o mesmo passo, não está com o mesmo pensamento, não quer andar para frente, não quer avançar, não quer romper, ninguém vai para frente. Porque uma pessoa distorce toda a tropa. E muitas vezes a gente fica pensando, Senhor, por que a igreja ainda não rompeu? Talvez porque tem um irmão aí andando com o pé errado. E a esse Deus manda hoje, bumbo no pé direito. Marcha todos juntos. A marcha é todos juntos. Números 16, 3. E se congregaram contra Moisés e contra Arão. Disseram-lhes, basta, pois que toda a congregação é santa. Sabe o que? Vou resumir o episódio aqui. Se eu ficar lendo às vezes. Deus estabeleceu Moisés e Arão. Chegou uma hora que eles falaram, não, é o seguinte, todo mundo é santo, Deus fala com todo mundo, tira esse Moisés. Se tivesse um ali, outro estaria gritando, anarquia, rebela, todo mundo, vamos. O que criaria isso daqui? Desordem. Sabe quem estava incitando isso daqui? Era Satanás. Se Deus instituiu alguém para estar aqui à frente, não foi homens, mas foi Deus. Siga o comando dele. Por quê? Porque se ele comandar errado, ele vai responder para Deus, não é você. A sua obediência é obedecer o comando que está aqui. A rebelião de Corá é um exemplo de como as diferenças internas ameaçaram a unidade do povo. Deus intervém para estabelecer ordem e romper com a rebeldia. Todos os que se rebelaram morreram. E Deus falou, está vendo? Eu não tinha estabelecido Moisés? É ele. É ele que vocês têm que seguir. Ah, mas ele está errado. Se ele estiver errado, o problema é meu, eu que estabeleci. Eu que vou repreender ele. Tanto é que repreendeu. Foi o povo que foi condenado pelo erro de Moisés? Não. O povo foi condenado pelo erro de não obedecer Moisés. Quando Moisés errou, Deus não condenou o povo, porque o povo estava obedecendo Moisés. Deus condenou Moisés. Você vai ver a terra de longe, você não vai entrar. Por quê? Porque você errou. Sabe o que Deus está falando? Obedeça aos que eu estabeleci. Porque aqueles que eu estabeleci, eu disciplino eles. Não é você que disciplina eles. Não é você querendo colocar o pé errado, querendo mostrar que não está andando certo, porque você só está impedindo o progresso. Progresso que eu digo de romper, tá? Deixe bem claro aqui. De avançar, de crescer, de buscar mais a presença de Deus. Então, eu quero destacar agora 4 pontos deste marchar. Marchar é obedecer à ordem do comandante. No exército, quando o comandante dá ordem de marchar, nenhum soldado pode hesitar. Se hesitar, morre. A gente costuma até falar que tem hora que não é para pensar, é só para obedecer. Porque se o comandante virar, um exemplo, tá? Não é assim, mas se o comandante falar, mova a cabeça para a direita. Se você não mover aquela hora, você toma um tiro. Mas o que? Já era. Não obedeceu? Estão entendendo? É assim que funciona. E é assim que Deus quer ensinar para a gente. Obedeçam a Deus. Porque senão você vai morrer. Não importa se o caminho parece difícil, perigoso ou incerto. A obediência é fundamental. O povo de Israel, ao ouvir a ordem de Deus, estava sendo chamado para confiar e obedecer. A obediência é um ato de fé e de amor. Eu gosto muito porque Jesus chega e fala, se tu me amas, me obedece. Se você não me obedece, é porque não me ama. Amor não é sentimento, amor é ação, é obedecer. Ah, mas eu tenho bons sentimentos por Jesus. Amém, irmão, se você tiver bons sentimentos, não sei que caminho que você vai, mas para o reino do céu você não vai.
Porque para seguir a Jesus não é ter bons sentimentos, mas é obedecê-lo. É seguir o caminho que ele designou. Israel estava cercado pelo exército de Faraó e pelo mar, mas Deus disse para marcharem, e a obediência abriu o caminho. Não, depois leiam, não foi Moisés, encosta a vara, depois que o mar abriu, o povo marcha. Não, foi Moisés, põe o povo em marcha, movimentando, já seguindo, que na hora que eu ver que o povo está seguindo, eu vou abrir o mar. Por quê? Porque Deus não vai gastar cartucho à toa. Deixa eu tentar explicar isso. Deus não vai gastar energias com aquilo que você ainda não se posicionou. Tem que se posicionar. Deus espera ver uma ação sua que Ele já colocou. Senhor, me abençoa. Mas eu mandei você fazer isso, você não fez. Como é que você quer essa bênção? Se posicione. Se Deus mandou largar, largue. Se Deus mandou sair das más companhias, sai das más companhias. Se Deus mandou você trabalhar na hora, trabalhe. Muitas vezes é o contrário, né? Não é nem aquele que precisa largar, é aquele que não quer obedecer quando Deus está mandando trabalhar. Em nossas vidas, marchar significa confiar na direção de Deus e avançar. Mesmo quando não vemos a solução, é deixar o medo para trás. Não olhe para trás, que se olhando para trás você vai ver o medo. Não olhe para trás e avance confiante, porque a vitória Ele promete, desde quando você se posiciona. Marchar é romper com o passado. Não se marcha para trás. Não se retorna. Sempre avante. Sempre para frente. Pode mudar alguma direção? Deus pode determinar alguma? Sim, mas ainda para frente. Sempre para frente. Marchar também é isso, a gente diz direção à esquerda ou direção à direita, mas sempre marchando para frente. Quando os militares marcham, o movimento é contínuo, sem retroceder. É marchar e avançar rumo ao objetivo. Israel, ao marchar, estava rompendo com a escravidão e as limitações de sua mentalidade antiga. Deus precisava que eles tivessem esse movimento e colocou o limite que era o mar, para eles não poderem voltar para trás. Porque a partir do momento que Deus coloca o mar na sua frente, ou você fica ou você atravessa. Se você atravessar, não tem como voltar. Porque Deus abriu o mar para você passar em frente, não abriu o mar para você voltar. Depois que tomamos a decisão de seguir a Cristo, não tem mais o voltar atrás. Porque enquanto nós estamos sem saber, a Bíblia até fala, né, quando não há lei, não há punição. Por quê? Porque você não sabia que existia um Redentor. Mas agora que tem, e você sabe, não tem mais como você voltar para aquele pensamento antigo. Infelizmente, acabou. Não tem mais solução. Ou você segue em frente, ou você vai se afogar. Israel precisava se desprender da mentalidade de escravo. Não podiam levar nessa caminhada os medos e os hábitos. O ato de marchar pelo mar, que ainda não estava aberto, exigiu fé. É um rompimento com a dúvida e com o medo. Quantas vezes nós estamos diante de alguma situação, onde Deus determina alguma coisa, e nós não agimos por medo? Ficamos paralisados pelo medo. E a Bíblia é muito clara em dizer que o medo é o contraditório da fé. Se você tem fé, a fé lança fora todo o medo. Um é contrário ao outro, ou é um, ou é o outro. Não dá para você andar em fé e ter medo ao mesmo tempo. Ou você tem medo, ou você tem fé. Por isso, lance fora todo o medo e obedeça aquilo que Deus colocou na sua vida de direção. Porque todos nós temos um propósito. Para todos nós, Deus tem um caminho.
Para todos nós, Deus tem um sonho. E aí eu preguei faz pouco tempo que eu falei, você quer seguir os seus sonhos ou você quer seguir os sonhos de Deus? Muitas vezes os seus sonhos não são compatíveis com os sonhos de Deus. Então, alinhe-se aos sonhos de Deus. E aí sim, Deus, por misericórdia, muitas vezes vai te dar aquilo que você queria, por amor a você. Busque em primeiro lugar o meu reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Não é busque a sua vontade, e depois vou acrescentar. Não. Busque a minha vontade. Muitas vezes estamos presos ao nosso Egito. Qual é o seu Egito? O que muitas vezes você deixou para trás, que ainda fica você tentando retornar, ou você fica tentando fazer assim, o Espírito Santo faz assim, você fica tentando olhar, o Espírito Santo não olha. Pense nisso. Abandone o Egito. Viver com Cristo é viver em liberdade, não mais a escravidão do pecado. Marchar espiritualmente é decidir romper com tudo isso e avançar para o propósito de Deus. Terceiro, marchar é andar em unidade. Nos exércitos, marchar existe, como eu falei, disciplina, coordenação, unidade. Todos devem seguir no mesmo ritmo, mesmo passo. E o soldado não pode sair do compasso. Deus estava chamando o povo de Israel para marchar como um exército, unidos no mesmo propósito. Israel, durante os 40 anos, se desviava, Deus ensinava. Se desviava, Deus ensinava. Sabe o que é isso? Se eu fazer uma analogia hoje, Deus estava dando uma ordem unida para o povo. Ordem unida, quando a gente fala, é quando a gente está dando a aula de marchar. Que a gente fica ali, ordinário, marcha. Aí eles estão marchando. Direita, vou ver, esquerda, vou ver. Está todo mundo movimentando junto. Deus estava fazendo isso com o povo. Porque Deus mandava direita, vou ver. Aí tinha um que saía para a esquerda. Eu falo, não, filho, é para cá, direita. Aí todo mundo estava marchando, de repente um sai para o outro lado. Não, filho, vem para cá, esquerda. Era isso que Deus estava falando com o povo. Aprendam a me obedecer e andar em marcha todos juntos. Deus estava chamando o povo para marchar como um exército, unidos no mesmo propósito. Para chegar à terra prometida, Israel precisava deixar as divisões, reclamações, divergências. Nós temos que aprender em unidade como cristãos, como igreja metodista. Muitas vezes nós não temos a mesma opinião, mas não podemos ter divergências no reino. As divergências quebram tudo aquilo que Deus está propondo para nós. Eu falo muito isso lá na igreja. Não quer dizer que vocês não possam discordar. Quer dizer que depois de uma discordância, nós temos que chegar num comum acordo que leve a unidade toda para Cristo. E aquele que ainda não concorda, depois que foi decidido, tem que abraçar a causa e dizer, eu estava junto. Acabou. A decisão foi tomada. Na igreja, marchar significa avançar em unidade, deixando de lado as diferenças e as divisões. Deus chama seu povo para trabalhar junto, como um corpo bem ajustado para que a sua obra avance. Quarto, já estamos finalizando, tá? Às vezes eu fico falando muito assim. Irmãos, eu sou cria de escola dominical, professor de escola dominical, e essa situação de muitas vezes pregar, sem poder ter a resposta, a interação, é um pouquinho difícil para mim, mas está dando certo, se Deus quiser. Marchar é confiar no suprimento de Deus. Quando nós estamos no exército, eu falo isso lá, eu sou sargento, eu ainda sou instrutor, no curso de formação de sargentos. E os sargentos, de certa forma, são comandantes de tropa. E eu falo, vocês têm que pensar no que a tropa precisa, não é a tropa que tem que pensar. Eu ensino isso aos alunos. O soldado, ele não tem que estar preocupado com o que ele vai comer, com o que ele vai beber, com o que ele vai fazer. É o sargento que tem que pensar, é o oficial. Se nós somos soldados na tropa de Cristo, nós não temos que ficar preocupados com o que vamos beber, com o que vamos, como o povo fazia reclamando, ai, queria carne, queria pão.
Deus vai dar. Você acha que Deus vai deixar você morrendo de fome? Deus só está deixando, às vezes, você sentir um pouquinho de fome para lembrar que é Ele que supre. Assim como os soldados confiam que o comandante proverá os recursos, Israel precisava confiar que Deus cuidaria de cada detalhe. Quando marcharam, o mar se abriu, o suprimento foi providenciado. Mas depois que eles tomaram a atitude. No deserto veio a provisão e a proteção divina. Ao marchar no deserto, o povo viu milagres que aconteceram logo depois do mar se abriu, e outros tantos milagres, porque eles estavam caminhando segundo a direção de Deus. Deus não apenas ordena que marche, Ele guia e provê ao longo do caminho. Muitas vezes hesitamos em marchar porque olhamos para as dificuldades e esquecemos que Deus é quem nos sustenta. Quando confiamos nele, podemos avançar sem medo. E todo esse tempo, Deus estava dando a direção dessa marcha, comandando a ordem unida. Eu fiz o resumo. Moisés iu de longe. Quem foi comandar a entrada na terra prometida foi Josué. Na primeira batalha da tomada da terra prometida, para tomar Jericó, o que o povo teve que fazer? O que o povo tem que fazer? Marchar. Diga ao povo que marche. Início. Final para tomar a terra prometida. Agora eles estão todos andando juntos. Durante todo esse tempo, Deus estava ensinando para eles o que era marchar. O Mar Vermelho foi só o romper. A tomada de Canaã já foi todos andando juntos, marchando em volta da terra prometida. Então, se nós estamos no momento de romper na fé, se nós estamos no momento de que Deus está dando a nossa ordem unida, ou se estamos no momento de já tomar a terra prometida, nós temos que lembrar que temos que marchar. O marchar, uma volta, depois segunda volta, terceira volta, e no último dia, 7 voltas, fez romper as muralhas da dificuldade, e eles puderam tomar a terra prometida. Se queremos tomar a terra prometida, que é o avanço dessa igreja, que é hora de avançar, precisamos todos aprender a marchar. Diga ao meu povo que marche. É isso que Deus está falando para nós hoje. Não olhe para trás, porque quem pega no arado e olha para trás não é digno do meu reino. Avance, marche à frente. Esta é a ordem que ecoa até hoje. Deus chama o seu povo para avançar e romper com o passado. Assim como o exército marcha em disciplina, unidade, foco, somos chamados a marchar espiritualmente, confiando que Deus está à frente, abrindo o caminho e garantindo a vitória. Amém? O grupo de louvor pode estar vindo aqui. Eu espero, não tem problema. Até tomar uma água. Deus colocar em seu coração. Eu não gosto de combinar nada. Irmãos, peço neste momento para se colocarem de pé. O grupo de louvor estará entoando uma canção. E durante essa canção, eu gostaria de convidar aqueles irmãos que estão se sentindo que muitas vezes em suas vidas estão passando por um mar vermelho, ou um mar vermelho está diante de si, na sua vida com problemas, situações que precisam ser
abertas. Tudo aquilo que você, ou alguma dificuldade que você tem passado, que você precisa que Deus olhe e que Deus abra este caminho. Vem à frente para que nós possamos orar juntos. Porque Deus está dizendo, é hora de romper, é hora de marchar. Se você está passando por este momento, vem à frente em nome de Jesus. Sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar, porque a vida recebi eu te encontrar. Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar, porque a vida recebi eu te encontrar. Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no seu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar, porque a vida recebi eu te encontrar. Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar, porque a vida recebi eu te encontrar. Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar, porque a vida recebi eu te encontrar. Senhor meu Deus e meu Pai, estou aqui com, Pai, teus filhos, ó Pai, diante do teu altar, Senhor, que vem neste momento, ó Deus, colocar diante de Ti, Pai, situações, Pai, que precisam ser rompidas, Pai, barreiras que precisam ser vencidas, Senhor. Ó Pai, Tu sabes a situação que cada um tem passado, ó Deus. Tu sabes, ó Deus, o que eles vêm buscar diante do Teu altar, Pai. Eu te peço, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, ouça o coração, ouça o clamor de cada um agora, Pai, que coloca a tua situação, a sua situação diante do Teu altar, Pai. Ó Deus, nós clamamos a Ti porque o Senhor é o Deus vivo, Pai. Ó Senhor, Tu estás vivo, Pai, e hoje ouve o nosso clamor, Senhor. Ó Jesus, só o Senhor é digno de louvor e glória, Pai. Ó Espírito Santo, venha falar conosco, haja em cada coração, colocando a direção dos Teus caminhos, Pai, colocando a Tua direção, Pai, o Teu discernimento, Senhor. Ó Pai, que barreiras sejam vencidas, Pai, e que testemunhos, ó Deus, sejam vivenciados por esta igreja, Senhor, para proclamar que o Senhor, ó Deus, é digno de honra, que o Senhor nos ouve, Pai. E ó Senhor, a Ti, Pai, nós depositamos todas as nossas esperanças, Pai. Ó, desejamos, Senhor, romper, ó Deus, com tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor.
tudo aquilo que tenta nos contaminar, Senhor. Nós rompemos em nome de Jesus, Pai, e queremos te pedir, Senhor, nos direcione, Pai, para que possamos marchar, ó Pai, rumo ao alvo que é Ti, Senhor, rumo ao alvo que é o Senhor, Pai. Ó Deus, a Ti, Senhor, entregamos as nossas vidas, Pai, e Te pedimos, ó Deus, perdoe os nossos pecados, Pai, perdoe as nossas falhas, Senhor, e tenha misericórdia de nossas vidas, Pai. Entregamos, ó Deus, essas vidas que estão no altar em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Gostaria de estar chamando a irmã Mônica aqui na frente. O pastor Eduardo já está aqui, também está convidando a família para estar aqui juntos. Amém. Está passando para o pastor a Rafa. O pastor vai estar orando e encerrando com a bênção. Amém? Pedir para os irmãos se colocarem de pé. Que Deus abençoe a todos nessa semana. Senhor meu Deus, estamos encerrando este culto, Pai, que é dedicado e foi dedicado a Ti, Pai. Muito obrigado pelas Tuas palavras, Senhor. Ó Deus, nós Te rendemos graças, Pai. E neste momento, Senhor, nos abençoe, Pai. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com sua vida, com sua família e todos aqueles que proclamam que só o Senhor é Deus.